Olá, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 23 de janeiro de 2025, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos aí no livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: Criará o Senhor sobre o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de fumaça, uma nuvem de dia, e fumaça e resplendor de fogo chamejante à noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém? Está chovendo aqui em Fortaleza, graças a Deus. Isso é muito bom. Chuva é bênção de Deus. Eu espero só que seja uma chuva aí com tranquilidade, porque infelizmente as nossas autoridades não cuidam das cidades e nem do país, com raríssimas exceções, tá certo? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. Isaías capítulo 4, versículo 5, começa fazendo essa afirmação: Criará o Senhor sobre o monte de Sião. O profeta, ele retrata aqui a promessa de Deus com relação à bênção sobre Judá. Sião aqui é Jerusalém, representando aí o povo de Deus naquele contexto. E todo aquele que se aproxima de Deus com confiança, a palavra aqui do profeta começa a trazer essa lembrança: criará o Senhor. Então, é Deus que cria, é Deus que dá, é Deus que traz segurança ao seu povo. Jerusalém, naquele contexto, Judá, e hoje ainda também Israel, mas também aos filhos de Deus que nascem pela fé. Então, o profeta aqui está lembrando: criará, que o Senhor criará, é o Senhor que cria, que sustenta sobre o monte Sião, que abençoa. Amém? E sobre todas as assembleias. Eu quero aqui pensar a questão das assembleias nas solenidades estabelecidas por Deus a Israel, as festividades, as promessas feitas, em Deus está presente. Então o profeta está aqui trazendo a lembrança, a ajudar que tem se esquecido. E eu estou aqui trazendo a sua lembrança a você que está meio esquecido de Deus, tá certo? Você volte para Deus. E aí o texto vai continuar dizendo: uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante à noite. Olha, nuvem, fumaça e fogo é um sinal da proteção de Deus, da presença de Deus, do agir de Deus, do estar presente. Muitas vezes, quando há menções da presença de Deus, é fumaça, o templo se encheu de fumaça. Então, isso umas afirmações, são sinais assim da presença de Deus que o profeta está lembrando. A promessa que foi feita a Israel, ajudar aqui nesse contexto, representando o povo de Israel. E essa presença é para ser permanente, porque Deus não pode negar a sua palavra. Amém? O detalhe é que Judá tinha se esquecido desse detalhe, desse pequeno detalhe. Amém? Eu vou ler aqui Êxodo 13, 21, que diz assim: E o Senhor irá adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, proteção de Deus, luz de Deus, segurança de Deus, Deus encaminhando, a, mostrando o caminho, né? E Judá havia se esquecido dessas promessas, amados. Amém? Isso acontece hoje. Sei que você já entendeu. Você está acompanhando, tá bom? E o texto vai continuar dizendo assim: porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Toda a glória é a glória de Deus, a presença de Deus manifesta no meio de Israel. Quando Israel estabelecia ali, Deus falava no contexto através de Moisés e tal, depois se manifesta no templo e tal, tudo isso Judá tinha esquecido.
A glória de Deus é reservada para ajudar, como um ornamento, uma proteção, uma presença permanente de Deus. Claro que Deus continua aí, presente. O detalhe é que Israel, o Judá, que tinha se esquecido, como muitos hoje estão esquecidos dessa presença gloriosa de Deus. Amém? Dossel refere-se assim a um ornamento, que pode ser colocado em cima de um móvel, é um ornamento que vai enfeitar, que está na parte de cima. O profeta está lembrando assim, essa referência de ornamento, de proteção, uma armação assim colocada por cima como enfeite, como proteção. Na Bíblia se refere assim a uma cobertura pela copa das árvores também, que dá a proteção do sol. Essa ideia do dossel, de proteção de Deus. Amém? Olha, você tem que saber disso e lembrar-se disso. Israel tinha se esquecido disso, tá certo? E o profeta está trazendo assim a lembrança, olha, assim, a questão do pavilhão, na Bíblia tem o sentido assim desse lugar coberto, como é hoje, nós conhecemos mesmo, é isso mesmo. Eu estou aqui coberto, graças a Deus. Ô Jesus, obrigado, minha casa é forrada, já tem outra em cima. Obrigado, Jesus, aleluia. Proteção, estou aqui, protegido da chuva, do sol, pavilhão. Portanto, assim, é no sentido bíblico de proteção, lugar coberto. Deus dá cobertura a Israel, a Judá. E o que o profeta está trazendo aqui é a lembrança que Judá tinha se esquecido dessa proteção de Deus. Amém? Olha, o profeta, ele só está lembrando a Judá da promessa de Deus tinha feito de proteger, ajudar, abençoar e guardar. Isso acontece nos dias de hoje. Amém? Porque a Bíblia é Deus falando para trazer bênção, proteção, guardar. Não se preocupe com morte física, não. A morte física é para todos. Isso é o preço do pecado. Mas quem tem a fé vive eternamente. E olha aqui o que Jesus diz. Porque o profeta está lembrando, olha, há uma promessa sobre vocês de uma proteção, um dossel de enfeite, de ornamentação, de beleza e de proteção. Olha o que Jesus diz em Mateus 28, 20, isso para os que creem em Cristo, tá certo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. É assim seja. É Cristo falando. É Deus falando no contexto do Velho Testamento com Judá. Há uma promessa de proteção sobre vocês, mas Judá te esqueceu. E você se esqueceu. Estou lhe lembrando hoje, se volte para Cristo, tá certo? O versículo 6, que é o final do capítulo 4, só tem 6 versículos, capítulo 4 de Isaías, diz assim: os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Olha, o profeta só está reafirmando, usando essa condição de tempo de chuva, de intempérie, de chuva, de coisa. Claro que nós podemos sair na chuva, nos molhar, ser alvo de uma tempestade, é lógico, mas o que o profeta está lembrando é que há uma promessa de Deus sobre Judá. E Judá se esqueceu disso. Muitos crentes se esquecem disso. Cai no seu egoísmo, na sua arrogância, na sua prepotência, acha que Deus acha que Deus é só seu, que o que Deus faz é porque você está. Não, Deus faz é porque Ele prometeu e Ele é Deus, Ele não nega a sua palavra. Tá certo? Eu sou pastor da igreja e a igreja existe não é por minha causa, não, é por causa de Deus, da promessa dele. Amém? E você que é crente sabe disso também. Há uma promessa de proteção de Deus sobre a sua vida, sobre uma bênção de Deus para você. Não dê as costas para Deus, não. Judá deu as costas para Deus naquele contexto, adorou outros deuses, foi levado cativo. Isso é para hoje, irmãos. Olha, assim, como hoje, Judá também havia abandonado Deus por causa da idolatria. Olha, muita gente aí está enganado, corre para tudo quanto é lado. Tem um alvoroço ali, a pessoa corre. Tem um negócio acolá diferente, a pessoa corre. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não muda, Ele é Deus. Cuidado para você não estar idolatrando a outra coisa.
adoração estranha. Eu tenho falado tanto sobre idolatria, deixa eu dar aqui uma breve definição de idolatria, bem breve, tá certo? No hebraico, ela vai ter esse sentido assim, esse significado de adoração estranha. Eu estou aqui pensando, vê gente rolando pelo chão, andando como macaco, dizendo que a unção do riso, isso é uma esculhambação, isso é o diabo. Deus é para ser adorado com consciência, meu irmão. Gente caindo para trás, rolando pelo chão. Eu ia dizendo aqui que diabo é isso, mas não é coisa de crente, não. Eita, glória. Amado, olha, o hebraico, a idolatria, assim, a Vodahá, Zará, já é aportuguesado aí, já, no sentido de adoração estranha. Tem muito fogo estranho no altar aí, meu irmão, presta atenção. Tá certo? Olha, e no judaísmo e no cristianismo apostólico, que é o cristianismo dos apóstolos, não é o catolicismo, não, tá certo? O catolicismo tem as suas coisas boas, mas também tem adoração estranha, tá bom? Então, no judaísmo, no cristianismo apostólico, que é o cristianismo dos apóstolos, que pregaram a Cristo como ele é, idolatria é adoração a algo diferente de Deus. Qualquer coisa diferente de Deus, como se fosse Deus. Amém? Olha, a palavra de Deus é clara e eu fui chamado por Deus para te abençoar. Se você tiver acesso a esse vídeo, se você é crente, está afastado e está aí metido no engodo, pensando que está adorando a Deus, Jesus não é de moldismo. Jesus é Deus, amado, e deve ser adorado como Deus. Amém? É adoração, é espírito, é a alma quebrantada, confiando em Deus, crendo na promessa de Deus, tendo convicção da vida eterna. Amém? Portanto, estou aqui trazendo essa palavra. O profeta está só lembrando a Judá. Judá, presta atenção, tem uma promessa sobre vocês. E Judá se esqueceu. E as pessoas estão se esquecendo de Deus. Olha, eu já falei aqui algumas vezes, no ano atrasado, lá no mês de novembro, dezembro, sobre cristianismo progressista. Está aí, meu irmão. Tenha cuidado. É adoração estranha, negação a Jesus, tá certo? O que vale é o show business e não Cristo. Tenha cuidado. Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus. Abençoe o Brasil. Em nome de Jesus. Amém.